para o início da sessão, bem como a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou utilizarem o perfil silencioso. Obrigado. Senhoras e senhores, a Câmara Legislativa do Distrito Federal dará início à sessão solene em homenagem ao aniversário do Centro de Ensino Fundamental CASEB, proposta pela excelentíssima senhora deputada Érica Cocai. Encontra-se à mesa para presidir essa sessão Sua Excelência, a senhora Presidenta da Comissão de Assuntos Sociais dessa Casa de Leis, deputada Érica Cocai. Pode alguém para pegar? Deixei minha bolsa ali, ó. Bom, eu tenho uma alegria gigantesca de estar aqui no dia de hoje para que nós estejamos comemorando os 50 anos do CASEB. O CASEB tem uma história que tem cheiro de Brasília, tem a cor de Brasília, e é impossível falar da história desta nossa cidade sem falarmos do CASEB. Então, nesse sentido é que eu gostaria de chamar para compor a mesa a senhora Ivana Santana Torres, que é assessora especial da Secretaria, que está representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, Marcelo Aguiar dos Santos Sá. Gostaria de chamar o diretor do Centro do Ensino Fundamental CASEB, o Edmilson Rodrigues. Eu tenho uma alegria imensa de chamar para compor a mesa a autora dos hinos de Brasília e do CASEB, a professora Neuza Françá. Chamar para compor a mesa a presidenta da Associação de Ex-Alunos e Ex-Professores do CASEB, a doutora Cosete Ramos Gebrim. O vice-presidente da Associação de Ex-Alunos e Ex-Professores do CASEB, o Eduardo Catete Pinheiro Filho. A presidenta do Grêmio Estudantil, Débora Rodrigues. Não, Glória. Desculpa, Glória Rodrigues. Vamos chamar de novo a Glória, pedindo desculpas por ter confundido o nome, cerimonial confundiu o nome, mas a senhora presidenta do Grêmio Estudantil, Glória Rodrigues. E o presidente do Conselho Escolar, Dejaí Carvalho, Carlos Carvalho. Nesse momento, eu gostaria de convidar todas e todos para que, na medida do possível, possam ficar em pé para que entoemos o hino nacional. E nós teremos aqui a entoação do hino nacional pelos alunos do CASEB em Libras. É um prazer imenso tê-los aqui e podermos cantar o hino nacional com todas as linguagens que o ser humano é capaz de produzir. Ouviram do Ipiranga as majestades de um povo
agradecer a belíssima apresentação que tivemos aqui com os meninos em Libras, cantando o hino nacional. Dizer que nós vimos aqui uma expressão de que a gente se comunica das mais variadas formas possíveis e que a gente consegue se comunicar com a paixão que temos por esse país, com a paixão que temos por esta cidade e com a paixão que temos por esta escola CASEB. Eu gostaria de, nesse momento, estar convidando a nossa professora Neuza França para que possa reger o hino de Brasília e o hino do CASEB. Agora nós vamos, com a voz da professora Neuza França, cantarmos o hino do CASEB. O hino do CASEB, eu fiz a letra e a música. O de Brasília eu fiz a música e a letra foi o poeta Jair Campos. E
o hino do CASEB, eu fiz com muito, muito amor, porque é uma escola que todos que estão lá, que continuam estando lá, têm mesmo esse mesmo amor que eu, que é uma escola maravilhosa, e os professores excelentes, e justamente eu acho que prepara o indivíduo para o caráter, para tudo que é necessário um brasileiro ter, principalmente um brasiliense, que estamos na capital do nosso país. Então, eu vou dar o som inicial para que não haja desafinação. Então, todos reunidos nesta saudação ao Colégio CASEB, na educação foi pioneiro de uma alvorada feliz que surgiu em Brasília, ensinando a lutar. Com a pena e o livro na mão, nosso ideal é trabalhar e pelo estudo alcançar todas as glórias, todo sucesso, amando a escola que é o nosso lar. Todas as glórias, todo sucesso, amando a escola que é nosso lar no Brasil. Muito obrigada. Agradecer à professora Neuza França e dizer que nós estamos aqui comemorando os 50 anos que ocorreu no dia 16 de maio da instituição de ensino mais antiga de Brasília. Mais antiga de Brasília. Nós temos vários ex-alunos, ex-professores, professores e alunos atuais que têm um imenso orgulho de fazer parte da história do CASEB, que faz parte da história de Brasília. Este foi o primeiro estabelecimento a ser instalado, de ensino médio, a ser instalado na capital. Foi instalado pelo então presidente Juscelino Kubitschek. A Associação dos Ex-Alunos e Ex-Professores do CASEB foi criada em janeiro deste ano. Está elaborando, e nós vamos discorrer durante esta sessão sobre a programação, uma série de eventos, junto com a própria instituição, de comemoração aos 50 anos do Centro de Ensino Fundamental, localizado na 909 Sul, mantendo viva a memória do lugar. Manter viva a memória do CASEB é manter viva a memória desta cidade, marcada pela coragem. Brasília é marcada pela coragem, porque nós não fomos consequência de uma grande propriedade que se tornou uma cidade. Nós somos frutos de um sonho, frutos de uma esperança que construiu uma capital dita da esperança, onde pessoas de todo o Brasil vieram aqui para transformar o Barro Vermelho na capital da República. Por isso, essa cidade vai sempre merecer e merece o respeito de todas e de todos, e principalmente daqueles que ocupam cargos dentro da estrutura do Estado. É cidade de coragem, como é de coragem a história do CASEB. Nós temos o CASEB, que recebeu este nome por ter sido instalado pela Comissão de Administração do Ensino do Sistema Educacional de Brasília, criada em 1959. CASEB, Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília. Aquela época, sob a direção do professor Armando Idebrand, porque não havia ainda uma proposta educacional em Brasília, que está, neste momento, eu diria, também em construção, uma proposta educacional, porque está eternamente em construção, tal como o ser humano, estamos eternamente
em construção. Tem razão Paulo Freire, que diz que nenhum de nós nasce feito. Somos eternamente fruto do que ensinamos e do que aprendemos. Inserida em sua bandeira retangular, o CASEB tem como símbolo a girafa, que representa altivez e inteligência. Seu primeiro hino foi gravado em 61, nós acabamos de cantá-lo, pela professora Neuza França. Seu primeiro diretor foi o professor Saber Abreu, e seu primeiro grêmio foi fundado em 15 de junho de 60, um mês depois da escola ter se instalado, sendo a sua primeira presidenta a aluna Cosete Ramos, do terceiro ano normal. Cosete, que está aqui conosco, ao lado do nosso atual diretor do CASEB, o professor Edmilson Rodrigues, que tem como vice-diretor o professor João Francisco de Neves Neto, que eu pediria para ficar em pé também, para que nós pudéssemos homenageá-lo. Na época de sua inauguração, o colégio contava com 60 professores e 440 alunos. O CASEB já teve várias denominações. A última o transformou em Centro de Ensino Fundamental CASEB. Os alunos mais antigos lembram-se com carinho do seu primeiro uniforme, de cor branca, a cor da paz, a cor do que representa a educação, a maior construtora da própria paz. E estes alunos lembram que com esse uniforme branco desfilaram nos anos, em 1960, em Brasília. Lá vinha o CASEB, desfilando nas ruas da nossa cidade, no ano da sua inauguração. Por mais de uma década, o CASEB orgulhou Brasília, representando a cidade nas competições esportivas de várias modalidades. Foi no CASEB que se revelou talentos como Oscar, o mão santa do basquete nacional, e a Karina, da seleção brasileira do judô, dos mestres Miura e Tagashi. Na música, teve professores brilhantes, como a professora Neuza França, criadora do Clube de Música do CASEB, embrião da atual Escola de Música de Brasília, orgulho da nossa cidade, referência nacional. A professora Neuza, como já vimos, é autora dos hinos de Brasília e do CASEB, e essas histórias se confundem, história de Brasília e história do CASEB. Nós tivemos no CASEB talentos como Renato Russo, que contou o CASEB ao falar de Brasília. Porque falar de Brasília, e o Renato Russo é o cronista de Brasília, dessa coisa, dessa cidade, que alguns dizem que não tem esquina, lê do engano, que alguns dizem que não tem mar, lê do engano. Nós temos mar em Brasília, nós temos um céu sólido, que lembra o mar, um céu que nos protege, que lembra o mar. Nós temos pessoas como o Renato Russo, que saíram do CASEB. E temos um CASEB que foi construído em apenas 78 dias. E permanece por 50 anos, orgulhando Brasília. Todos que chegaram aqui, no início de Brasília, de alguma forma se relacionaram com o CASEB. De alguma forma estiveram no CASEB. Lembro o meu filho mais velho, que estudou muitos anos no CASEB. Impressionante. E o que faz com que ele se lembre até hoje, e eu também, do carinho dos educadores do CASEB. Afinal, carregavam no peito uma girafa. Afinal, carregavam no peito a história do Distrito Federal. Afinal, carregavam no peito o CASEB. Simplesmente o CASEB. Por isso que é inesquecível a história que eu vivi pessoalmente com meu filho,
de amor e de carinho de tantos educadores, professores e educadores auxiliares de ensino naquela escola chamada CASEB. No que depender de nós, nós queremos o CASEB, cada dia que passa, mais erguido, mais fortalecido. Um CASEB que possa continuar sendo essa escola que anda, essa escola que vai se construindo, se formando, se pautando a nossa cidade. Por isso, nesta sessão de hoje, eu digo a cada um e cada um de vocês que continuam construindo a história do CASEB, que continuam, de alguma forma, se relacionando com o CASEB, de alguma forma, vida muito longa, para essa escola que tinha um uniforme branco, que surgiu junto com Brasília e que tem como símbolo a altivez, a inteligência, a beleza da girafa. Um abraço para vocês. E dando continuidade a esta sessão solene, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra o presidente do Conselho Escolar da escola, o Dejair Carlos Carvalho. Na pessoa da deputada Érica Cocai, saúdo e cumprimento toda a mesa, prezados colegas, professores, queridos alunos, queridos ex-alunos e, de qualquer forma, membros do CASEB. A Cosete nos mostrou isso, né? O quanto esse CASEB é uma coisa querida, de maneira que hoje nós tínhamos uma turma gigante de ex-alunos do CASEB que hoje são expressões aí no mercado, né? Por lá passaram figuras do presidente da República ao nossa querida compositora Neuza França. Eu só queria aproveitar a oportunidade como presidente do Conselho de agradecer a todas essas homenagens, a toda essa lembrança da importância do CASEB, que nasceu aí junto com Brasília, que cresceu junto, que formou gente, que ajudou o país a crescer e que construiu o Brasil, enfim. Eu acho que o Brasil continuará sendo construído pelo CASEB. Eu tenho dito sempre com orgulho que eu participo desta comunidade casebiana, onde eu vejo nos professores garra, competência, dedicação extrema. Vocês puderam ver na figura da professora Soraya o entusiasmo quando ela, junto com os nossos deficientes auditivos, cantava o hino nacional. Ela representou muito bem esse entusiasmo e essa luta e essa garra que está presente nos nossos colegas professores ainda hoje, né? E esperamos poder continuar honrando essa tradição de formação de cidadãos competentes, de cidadãos que, de fato, ajudem a consolidar o Brasil. Eu gostaria só de aproveitar a oportunidade, assim, só porque o recado me passou pela cabeça rapidamente, que, embora a gente tenha essa dedicação, tenha esse compromisso gigante com essa nossa comunidade, a gente saiba que sem educação não há saída, mas ainda o professor é, de todas as categorias superior, a menos remunerada. É a que tem menor remuneração entre todas as categorias de nível superior. Então, a gente espera que a Secretaria de Educação aqui representada, que a deputada Érica Cocai representando o Poder Legislativo, a nossa regional aqui presente, na presença do professor Fábio, que tomem essa consciência. E todos os temas que a gente leva hoje avante, elas representam um conjunto de dificuldades. Por exemplo, na área da saúde, nós fizemos um levantamento que nós conseguimos fazer convênios com o IESB, com o Posto de Saúde 8, com o próprio COMP. O CASEB tem essa felicidade de ser a única escola que tem convênio com o COMP a nível de Brasil. E mesmo quando a gente necessita, a gente apurou uma série de dados, como, por exemplo, 15% da nossa população do CASEB está com problema de visão. Nós temos 18% do CASEB hoje com obesidade. Um número enorme de pessoas com problemas de deficiência odontológica. E olha a dificuldade que nós encontramos. Por exemplo, os alunos que precisam, por exemplo, de tratamento de canal,
deputada Érica Cocai. Esses alunos, hoje ainda, é recomendada a extração, para vocês terem uma ideia de que país a gente vive, né? Para vocês terem ideia de que comunidade a gente tem. Né? E o posto de saúde, ele levanta toda essa dificuldade de como também eles são carentes de profissionais. Então, a importância de que a gente olhe para essa categoria, que olhe de fato para a educação como prioridade, para que a gente continue tendo oportunidade de formar esses grandes cidadãos e os dirigentes desse nosso país no futuro. Grande abraço. Muito obrigada, Dejaí. E gostaria de passar a palavra nesse momento para a presidenta do Grêmio Estudantil, a Glória Rodrigues. Bom, primeiro, boa tarde. Eu serei bem breve. Eu queria dizer que eu me sinto muito honrada em ser a representante do Grêmio do CASEB nos seus 50 anos. E queria dizer também, não só em nome dos alunos que estão aqui hoje, mas também dos que não puderam vir, que a gente sente muita honra em estar sendo homenageado hoje aqui, o CASEB, pelos seus 50 anos, essa escola maravilhosa que ao longo do tempo vem fazendo várias pessoas importantes. Aí eu estou meio nervosa, assim. E assim, eu queria agradecer pela homenagem, que é uma homenagem muito linda ao CASEB, e dizer muito obrigada. Muito bem, Glória, muito obrigada. E passa a palavra ao vice-presidente da Associação de Ex-Alunos e Ex-Professores do CASEB, o Eduardo Catete Pinheiro Filho. Eduardo. Chama ele de Eduardo. Obrigado. Excelentíssima senhora deputada Érica Cocai, cumprimento a toda a mesa por meio da senhora. Uma homenagem muito linda. Eu me coloco aí sentado com vocês há quase 50 anos atrás. Eu entrei na CASEB em 1962, saí em 65. E vocês, eu tenho certeza que não vão se esquecer do dia de hoje. É um dia emocionante para nós, que já passamos pela CASEB, e hoje voltamos, nesta semana, começamos a semana de festividades, que vai se encerrar com o baile no dia 22 de maio, lá no Yacht Clube. É uma escola que fica no coração da gente. Eu acho que cantar o hino do CASEB, composto pela professora Neuza França, marca no coração da gente um carinho, professora, muito grande. A gente não esquece dos nossos anos de CASEB. E tem sido uma felicidade, até através do portal CASEB 50 anos, a gente conseguir encontrar tantos colegas que há tanto tempo a gente não via. E vamos nos reencontrar, estamos nos reencontrando, já hoje de manhã começamos. Então, esta emoção que nós temos como ex-alunos, ou como ex-professores, outros companheiros, eu gostaria que vocês vivessem e que vocês tivessem a mesma emoção para comemorar 60, 70, quem sabe na comemoração dos 100 anos eu ainda estarei por aqui. Parabéns pela escola que vocês têm, parabéns aos professores, aos auxiliares da CASEB de hoje. Eu vejo o mesmo carinho, o mesmo afinco que a gente via na minha época de estudante da CASEB, eu vejo hoje. Eu sinto muito orgulho em poder trabalhar junto com vocês, professor Edmilson, toda a sua equipe, né? O mesmo carinho, o mesmo afinco eu vejo dos professores de hoje. Parabéns. E eu espero daqui a 10, 20, 30 anos continuar participando da comemoração dessa escola. Agradeço muito a nossa Câmara Legislativa, uma casa que é nossa, uma casa que foi fundada para representar a população do Distrito Federal e assim representa. Essa escola reconhece, essa Câmara reconhece em nossa escola um marco aqui em Brasília que realmente é. A vocês, então, alunos de hoje, professores de hoje, parabéns pelos 50 anos de CASEB. Obrigado.
Obrigada, Eduardo. Nós vamos agora ver um pequeno vídeo, organizado pelo professor Júlio César. Eu queria que ele se levantasse, o professor Júlio César. Que se chama Momentos do CASEB. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. I got a feeling. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot
cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you, but do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Soon the bubble boom boom. I've been spinning way too long, checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. Parabéns ao professor Júlio César, que nos brindou com este Momentos do CASEB. Parabéns e obrigada. E eu passo a palavra para a presidenta da Associação de Ex-Alunos e Ex-Professores do CASEB, a doutora Cosete Ramos Gebri. Eu sou uma aluna muito privilegiada. Eu acho que Deus estava lá em cima e Ele gosta de mim. Porque eu estava aqui em 1960. Eu assisti todas as festas da inauguração. Vocês acreditam? Uma menina, aluna, fui no baile do Palácio do Planalto, fui recebida pelo presidente Kubitschek e Dona Sara, meu primeiro vestido de baile. Agora, sábado, eu vou botar outro vestido de baile para o baile da CASEB. Diferente, mas tão bonito quanto. Ah, bom, ah, bom. Quando eu cheguei, fui na CASEB no dia 16. 16, um dia fantástico. Hoje me pergunta uma jornalista, o que você sentiu aquele dia que você nunca esqueceu? Eu digo, sabe o que eu senti que ficou em mim, com toda a força de dentro do meu ser? Eu entrei na sala de aula e você olhava e as caras eram as caras do Brasil. Era um gaúchês do lado de lá, eu, gaúcha. Era um cara com cara de mineiro do lado de cá. O outro cara baianês. E os sotaques. E um falava nortistês, e outro falava carioquês, e outro... Gente, era a síntese de um Brasil enorme que tinha marcado o encontro em Brasília. O encontro era aqui, mas nós estávamos representando todo o país. E depois, um mês depois, me deu uma ideia. Deputada Érica, talvez a senhora não saiba esse detalhe,
que eu vou lhe contar agora, me deu uma ideia de fazer um grêmio. Eu digo, vamos fazer um grêmio? Lá nas nossas escolas, no Rio, em Porto Alegre, Belo Horizonte, a gente tinha grêmio, por que não vamos ter aqui? E saí falando de grêmio. Aí dissemos, mas vai ter que ser democrático. Vai ter que ser votação direta. Eleição direta. Chapas, se apresentem as chapas que quiseram. Se apresentaram só 2 chapas. 2 chapas, e aí dissemos assim, vai sair competindo. Fomos em todas as salas de aula. Quando eu falo todas, Érica, eu estou falando de uma menina de 10 anos, que ouvia o nosso discurso. O que a gente queria da CASEB? Plataforma 1 minha, que a CASEB fosse a melhor escola do Brasil. Essa era a minha plataforma, do meu grupo, que me apoiou para ser presidente do Grêmio. E saímos falando. E houve a eleição, democraticamente, e fomos eleitas, eu a primeira presidente, e o Vinícius Pimenta da Veiga, irmão do Joãozinho, do João Pimenta da Veiga, ministro, foi o vice-presidente. Então, com isso, dona Érica, nós nos tornamos os primeiros líderes estudantis eleitos com voto direto em Brasília. Que tal essa, hein? Essa é uma beleza. Essa cidade é uma maravilha. Já pensou, 2 meninos? Eu tinha 18, Vinícius Pimenta da Veiga 17, eleitos os primeiros líderes estudantis de Brasília. E para essa história não passar em branco, eu resolvi escrever um livro. E esse livro está primoroso, não só tecnicamente, principalmente tecnicamente, porque ele foi feito pelo mesmo grupo que faz as melhores publicações de Brasília. E aqui tem tudo, desde o primeiro dia de aula e o presidente JK entrando na CASEB, que nós vamos fazer quarta-feira. Érica, não perca. É um teatro histórico, as melhores escolas do mundo fazem isso, teatro histórico. O JK vai entrar na CASEB, vai fazer tudo o que fez, vai hastear a bandeira, vai ler o discurso que leu em 60. Então nós vamos ter um teatro histórico para os meninos aprenderem história, vivenciando história. Então aqui tem, desde o primeiro dia de aula, até os dias de hoje, com os meninos da CASEB, estudando, cantando, se distraindo, festa junina. E aqui está a história da CASEB, que hoje de manhã entreguei para a comunidade da CASEB. E agora tenho a honra de entregar nas mãos da deputada que valorizou essa escola e que merece todos os nossos aplausos, deputada Érica Cocai. Obrigada, Cosete. Só lembrando que na quarta pela manhã, a partir das 8h30, nós teremos a recepção do presidente, Juscelino Kubitschek, na CASEB, e que vai ter uma série de programação. Ele vai, em verdade, repetir tudo o que foi feito, o caminho que foi feito na inauguração do CASEB. E nós vamos ter, na quarta tarde, as competições no ginásio. Na sexta de manhã, nós vamos ter a sessão de cinema, vamos ter uma série de programações às 8, às 9, 9h30, e vai ter o baile. O baile que acontecerá às 10 horas da manhã. O baile das crianças às 10 horas. O baile nas 10 horas da manhã. Das crianças. E dos adultos serão no sábado. Será no sábado com a banda Esquema 6. No Yacht Clube. Então, acabam as comemorações deste ano, no dia 22 de maio, no sábado à noite, com o baile dos adultos. E eu, como estou na faixa etária adequada, estarei no baile das crianças.
Bom, antes de chamar a próxima pessoa inscrita a falar, eu gostaria de chamar para compor a mesa a presidenta da Central Única dos Trabalhadores e diretora do Sindicato dos Professores, Rejane Pitanga. E convidar para fazer uso da palavra a autora dos hinos de Brasília e do CASEB, a nossa queridíssima professora Neuza França. Bom, a ilustre deputada Érica Cocai, quando ela falou do orgulho, realmente o orgulho que a gente tem de ter chegado aqui nos primeiros dias de Brasília, com meu marido, que era procurador federal, que trabalhou junto com o ministro Vitor Nunes Leal, que era chefe da Casa Civil de Juscelino Kubitschek. E minha mãe veio comigo, eu sempre fui filha única, com meus 3 filhos, né? E os filhos tiveram muita reação. Ah, mas vamos para Brasília, porque Brasília, eu ouvi dizer que tem cobra e lagarto pela rua, essas coisas, essas trolices que falavam antes. Os cariocas inconformados, até hoje ainda falam. Então, eu sou de lá, né? Os cariocas, outros. Eu sou do estado do Rio, de cidade de Campos. Mas vivi muito tempo no Rio de Janeiro, que, sem dúvida alguma, é uma grande cidade. Não estou tirando absolutamente a beleza do Rio de Janeiro. Mas, gente, Brasília é uma cidade inconfundível, porque não existe no mundo nenhuma sequer parecida levemente com Brasília. Então, nós que estamos aqui, o orgulho que nós temos. Mas hoje não é hora de falar em Brasília, sim do CASEB. O CASEB foi um colégio muito querido. Hoje que eu vi o CASEB, todo ele pintadinho de novo, e parecendo um colégio que vai ser inaugurado. Tal a beleza dele, e devemos muito ao diretor, que o diretor está ali. Onde é que ele está? Tá? Cosete é a mola maravilhosa de todos esses festejos, porque Cosete, no bom sentido, aquele mosquito elétrico, inteligentíssima, agilíssima, e que está presente em tudo que ela poderia inventar, criar, do que poder-se-ia homenagear esse colégio que não existe no mundo. Eu já falo no mundo, desculpe se é exagero, mas eu acho que é no mundo, sim, igual não existe, não. Porque começou do nada. Eu estava lembrando que nós vemos aqui os professores que foram concursados. Então, os empregados estavam muito preocupados, porque havia uma onda de que o mundo ia se acabar, que haveria uma invasão ou coisa parecida, não é, Cosete? Também é. Então, nós, professores, fomos varrer as salas, limpar os móveis, porque eles debandaram, eles não queriam morrer junto com as famílias, né? E não ali no colégio. Então, houve coisas muito interessantes, muito engraçadas no CASEB. Eu me lembro, assim, quase que choro emocionado. Por falar emocionado, eu hoje desmaiei. Nunca na minha vida eu desmaiei. Eu hoje desmaiei, não foi, Cosete? Todos ficaram preocupadíssimos, porque na minha idade, que eu estou nas casas dos 80, né, desmaiar assim, eu nunca desmaiei na minha vida. Nem antes de casar, preocupada e nervosa, não. Mas eu fui desmaiar hoje, pensando no início do CASEB, como ele foi aquela flor, aquele botão de flor que foi abrindo aquela rosa linda, que formou uma corbéria, e vocês hoje estão vendo o que é o CASEB, né? Então, eu fico muito contente de estar aqui nesse momento, ajudando a homenagear o CASEB, com a minha música, e Brasília também com a minha música. E eu sou uma brasiliense de coração, nasci em Campos, estado do Rio,
Eu prezo muito, minha cidade natal, Rio de Janeiro, me casei lá, tive meus filhos, tudo isso. E meu marido foi procurador, veio para cá. E já adotei Brasília como minha cidade. Eu renasci aqui, já tinha nascido em Campos, renasci aqui. Então, eu não quero desmaiar de novo, não, porque eu estou começando a ficar comovida e eu não quero desmaiar de novo. Então, eu agradeço a paciência da minha palavra, porque eu não sou oradora, eu sou musicista. Muito obrigada. Muito obrigada. Dona Neuza, pela paciência. eu vou ler um trecho do livro que eu acabei de ganhar, que eu fiquei muito feliz com esse presente. Eles dizem: o que diz a professora Neuza França, em 90? Se as paredes de nossas salas de aula falassem, teriam muito o que contar, ou melhor, cantar. Ouvintes e testemunhas que foram de tantas atividades musicais ali realizadas, a começar pelo Centro de Estudos Musicais Vila Lobo e o Coral de Brasília, sob a coordenação do professor Reginaldo de Carvalho, continuando com inúmeras apresentações dos corais de ginásio e aprendizagem com diversos professores que por ali têm passado. Neuza França e Julimar Nunes Leal, sendo as pioneiras. Em 2010, existe um sonho em minha vida que guardo com o maior carinho no meu coração. Realmente, o meu tempo como professora de música neste colégio tradicional de nossa capital, na realidade, marcou época, não só para mim, como para todo o corpo docente e discente desta maravilhosa escola, lembrando também o sucesso dos corais que abrilhantaram a nossa música em Brasília. E há uma porta fechada, barulho, risadas e vozes do outro lado. A porta se abre e lá dentro está reunido o clube de música. Dona Neuza toca animadamente o hino de Brasília e os alunos cantam com alegria. Todo o Brasil vibrou e nova luz brilhou quando Brasília fez maior a sua glória. Muito obrigada por tudo que a senhora fez por nós, pela CASEB, Dona Neuza França. É um prazer imenso tê-la aqui. E eu gostaria de, nesse momento, chamar um aluno do CASEB que pediu para ler um depoimento, uma história. A história da primeira conferência infanto-juvenil do meio ambiente, que se realizou em 2003 e que o CASEB abraçou e incorporou. Puro protagonismo infanto-juvenil. Os meninos falando, não deixando que falem por eles, mas falando deles mesmos e deixando a sua marca. Por isso é com muito prazer que eu chamo para ler este documento o Gustavo Barros Paixão. Boa tarde a todos. Estou muito satisfeito de poder estar aqui de novo, podendo falar de novo pelo CASEB, ler esse depoimento, a qual eu fiz parte no ano de 2003 e 2004, onde, coordenado pela professora Cíntia, toda a direção e vários outros professores, levamos ali a toda a comunidade do Distrito Federal nossas propostas, nós os jovens, porque antigamente só vimos dizer que nós éramos ou somos o futuro do país, mas nesse momento nós decidimos agir agora, no presente, e não ficar de braços cruzados. Por isso, a gente abraçou essa conferência, esse apelo do Ministério da Educação, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, em prol de elaborar políticas que beneficiassem nossa comunidade, quadras, cidades e até mesmo nosso país, e mais amplo, o mundo. Vou ler aqui um depoimento da professora Cíntia. Fiquei até triste em saber que ela se aposentou, porque é uma pessoa que eu tinha em grande estima, juntamente com a professora Cléo, a professora Márcia, e todas as demais aqui, que se eu for citar o nome vai ter delongas, que diz o seguinte: em 2003, pela primeira vez,
o governo, por meio do Ministério da Educação e do Meio Ambiente, decide escutar a voz dos adolescentes do Brasil para a construção de um futuro sustentável. Foi lançado o desafio para a participação de todos na primeira Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, cujo tema era Como Vamos Cuidar do Brasil. O objetivo era claro, discutir na escola os problemas ambientais da comunidade e do país e propor ações para melhorar a qualidade de vida de todos nós brasileiros. Seguindo os passos sugeridos pelo Ministério, o Centro de Ensino Fundamental CASEB se mobilizou e realizou primeiramente a sua conferência dentro da escola para o meio ambiente, no dia 29 de setembro de 2003. Foram meses de trabalho intensos com os alunos, os professores, os funcionários, a direção, pais e convidados. Este esforço culminou em uma programação especial, onde incluíram várias atividades durante todo aquele dia. Me lembro muito bem, foi um dia maravilhoso, onde praticamente eu quase nem comi, de tanta felicidade que eu estava naquele momento. Ainda nessa ocasião, foram apresentadas 26 propostas ambientais pelos alunos, dentre as quais apenas uma deveria ser eleita de forma democrática e enviada posteriormente à Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente aqui do Distrito Federal. Foi emocionante assistir como o CASEB vibrou no auditório nos momentos de votação da proposta única do colégio, e bem como da eleição do delegado e do suplente, os quais representariam mais tarde essa proposta. E assim, chegamos lá, marcamos nossa presença na Conferência Infanto-Juvenil para o Meio Ambiente. Antes disso, houve mobilização no ambiente escolar do CASEB para a realização de votação democrática pelos alunos, para as eleições do delegado e suplente, e para a proposta única a ser enviada à conferência, como a nossa contribuição para as mudanças ambientais globais. Eu estava lá, eu também me candidatei, infelizmente eu não consegui ganhar, mas estive até o final, representando ali o colégio. Desta vez, fomos mais longe. Enviamos nossa delegada eleita, Taniele Caroline, à Conferência Infanto-Juvenil do Distrito Federal, onde ela defendeu de maneira clara, precisa e brilhante a proposta do CASEB. Por esta razão, ela obteve grande parte dos votos entre os delegados presentes, para os representar junto a outras, na Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Foram vários dias de conferência com convidados de todos os países, líderes ambientalistas nacionais e internacionais, incluindo a então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Mais uma vez, o CASEB se destacou e agora em âmbito nacional, como foi notificado pela mídia, tanto na imprensa quanto na internet. A partir de então, fomos impedidos de avançar rumo à Conferência Internacional Infanto-Juvenil, ocorrida meses depois em Barcelona, na Espanha, devido à idade limite de 15 anos para a participação dos jovens nesse tipo de conferência. Nossa delegada ambiental completaria 16 anos em maio daquele mesmo ano. Mas o mais importante de toda essa experiência é que o CASEB decidiu participar, elegeu e enviou propostas às conferências ambientais para melhorar a vida no âmbito escolar, na comunidade e no planeta. O CASEB se esforçou, marcou a sua presença na sociedade do Distrito Federal e contribuiu para criar novos valores e fortalecer outros antigos que nos ajudam a adquirir consciência sobre as nossas responsabilidades individuais e coletivas, nos cuidados que devemos ter com o meio ambiente e com a proteção da vida e com os outros. Professora Cíntia Magalhães foi quem escreveu esse depoimento. E aqui, colocando algo pessoal meu, o CASEB, ou a escola em si, ela não se limita só às quatro paredes, né? Ou apenas às salas de aula. Eu, como aluno, não sou um pouco contemporâneo a vocês, só faz 5 anos que eu saí de lá, eu pude ver isso, porque ele abraçou, o CASEB, juntamente com sua diretoria, seus alunos, abraçaram políticas de transformação, de mudança ali para a nossa sociedade. Essa conferência foi só um passo que a gente tomou em direção à mudança. E ali eu pude ver que os alunos, quando tem a mudança, eles abraçam. O jovem, ele abraça. O jovem, ele gosta da mudança. Mudança para ele faz parte, na verdade, dele. E eu pude perceber isso, porque eu vivi isso. Eu ali me movimentei, eu ali tive proativo, eu ali, juntamente com todo mundo, batalhamos por conquista. Talvez para muitos pequena, mas para nós foram grandes. Eu me sinto feliz de estar aqui hoje e parabenizo todos vocês por poderem estudar no CASEB, porque se eu pudesse, eu voltaria de novo para lá e viveria meus anos de novo ali, que
que foram muito felizes para mim, comendo umas manguinhas ali, falando com os professores, jogando futebol no ginásio, muito bom. Mas, infelizmente, esse tempo já foi e eu tenho de prosseguir. Mas vocês que estão tendo essa oportunidade, aproveitem o máximo, suguem nesse colégio, suguem dos seus professores, porque eu creio que vocês vão obter grandes vitórias na vida de vocês. Obrigado. Obrigada, Gustavo, pelos ensinamentos que nós tivemos a partir da sua fala. E eu gostaria de agradecer e registrar a presença da Aline Marangon, professora, da Áurea Lustosa, subprocuradora-geral da República, do Glaucio de Castro Júnior, professor, intérprete, do Geraldo Pinheiro, escritor, advogado e escritor, do Fábio Pereira de Souza. Obrigado, Fábio, pela sua presença, que é diretor da Diretoria Regional de Ensino aqui do Plano Piloto, da Cleonice Martins, professora, da Maria do Perpétuo Socorro, professora, do Júlio César Domingues, professor, que nos brindou com os momentos do CASEB, da Priscila de Cássia, professora, da Ana Márcia dos Reis, professora, da Maria Isabel Campelo da Silva, supervisora pedagógica, da Sueli Melo Vieira, assistente administrativa, da Patrícia Leite Vale, orientadora educacional, do João Francisco Neto, vice-diretor, que aqui nós já citamos, da Rita Maria de Vasconcelos, professora, da Ana Cristina Guedes Rodrigues, da Ernestina Lopes de Oliveira, chefe de secretaria escolar, da Angelita Amarante Garcia, professora, apoio à direção, da Marinalva Costa Aguiar, professora, da Márcia Helena Moisés, professora, da Sheila Cardoso Letieri, também professora. Agradecer muito a presença da Leidiane da Silva, estudante, da Paula Viviane dos Santos, estudante, da Emily Pereira Soares, também estudante, Paloma Gomes de Melo, estudante, assim como do Marcos de Figueiredo Guedes, da Natália Caroline Souza Furlan, da Juliana Rosa Araújo, da Brenda Pereira Cardoso, da Thalita da Silva Almeida, da Raíra dos Santos, estudante, do Vinícius de Souza Silva, também estudante, do Maurício Mazô, estudante, da Juliana Vieira de Gomes, da Débora Coelho Paranhos, e no decorrer desta sessão nós vamos anunciando e agradecendo as demais presenças que nos honram neste momento. Colocando apenas que a sessão solene está sendo transmitida agora ao vivo para todo o Distrito Federal e para o mundo pela internet, para o Distrito Federal pela TV distrital, pelo site da Câmara Legislativa www.cl.df.gov.br, e ela será retransmitida tanto pela TV quanto pelo site, de acordo com a programação da nossa emissora. E gostaria de chamar para fazer uso da palavra, nesse momento, a presidenta da Central Única dos Trabalhadores do DF, diretora do Sindicato dos Professores, a nossa companheira educadora, Rejane Pitanga. Boa tarde. Eu queria iniciar cumprimentando a todos e todas que compõem a mesa, parabenizar a deputada Érica Cocai pela realização dessa sessão solene, cumprimentar a todos os pais, todos os presentes no plenário, aos alunos e alunas, e aos meus companheiros e companheiras professores e professoras aqui presentes. E dizer que é com orgulho enorme que, em nome da Central Única dos Trabalhadores e do Sindicato dos Professores, a gente participa dessa sessão. E queria ser um pouco porta-voz desse segmento, que eu sei que tem muitas professoras aqui na mesa, pioneiras
nessa luta e também no plenário, e professores, para dizer que ninguém completa 50 anos impunemente, né? A história do CASEB é uma história que se confunde com a história de Brasília, né? Foi palco de muitas lutas, de muito sofrimento, mas de muita conquista. E se chega hoje, em 2010, completando 50 anos, quando Brasília também completou 50 anos, dia 21 de abril, apesar de todos os problemas que cercaram os 50 anos de Brasília, e que nós, os professores e professoras, a juventude, teve um papel preponderante para que a gente complete os outros 50 anos num cenário diferente desse. Mas não é por isso que a gente perde a esperança, ao contrário. Essa história de 50 anos do CASEB, eu fui aluna do Elefante Branco e fui aluna da escola pública durante toda a minha vida. E essa escola pública, que hoje completa 50 anos, que é o CASEB, que tem uma história tão bonita, por onde passaram muitos alunos e muitos personagens, hoje, da história do Distrito Federal e do país, foi uma história construída e tecida com esforço de muita gente, de alunos, de pais e mães, de funcionários da escola e de professores e professoras. E nós, os professores, acreditamos que essa experiência é possível de ser construída, até porque ela foi. A gente queria transformar essa experiência de uma escola pulsante, de uma escola que extrapolou as quatro paredes ou os muros e fez e construiu uma educação de qualidade para a sociedade do Distrito Federal, para os filhos e filhas da população do Distrito Federal. É essa experiência que nós queremos fazer com todas as escolas públicas do Distrito Federal. E a gente sabe o que é e o que significa trabalhar e tecer uma história tão bonita e tão significativa quanto essa do CASEB, apesar da desvalorização da educação, apesar das dificuldades de trabalho, das jornadas muitas vezes difíceis dos professores, das condições de trabalho muitas vezes adversas, mas mesmo assim a gente não desiste, porque nós temos compromisso com a construção de uma educação de qualidade. E você não constrói uma escola só com professores e professoras e funcionários. Você constrói com a participação da comunidade escolar. E eu tenho certeza que foi essa história que todas as direções que passaram no CASEB, todos os profissionais da educação que passaram por essa escola, todos os membros da comunidade escolar, alunos, pais, funcionários, professores, construíram essa história juntos. E o que é importante é construir essa história pensando na escola pública, que sempre foi relegada a segundo, terceiro ou quinto plano de todos os governantes. Apesar disso, nós temos compromisso com a construção dessa história que fizemos nesses 50 anos e vamos repetir nos outros 50 e mais outros 50. Portanto, parabéns a todos e todas que construíram essa belíssima experiência e essa lição de vida que foram os 50 anos do CASEB. A todos os profissionais, a todos os alunos, a todos os pais que construíram essa história, que é a demonstração viva, que é possível construir uma escola pública de qualidade para todos os filhos e filhas da população do Distrito Federal. Parabéns a todos e, com certeza, estaremos comemorando aqui mais 50 anos com uma bela experiência do esforço coletivo e do comprometimento com a educação pública de qualidade. Obrigada. Muito obrigada, Rejane Pitanga, absolutamente comprometida na sua história e na sua vida com a educação pública de qualidade. E eu gostaria de anunciar e registrar a presença do Márcio da Cruz Cesário, que é estudante, da Tainá Souza, do Marcos Eduardo de Souza Vieira, da Larissa da Silva Pereira,
da Érica Girão Cavalcante, Letícia Queiroz Silva, Pedro Henrique, Matheus Guilherme do Nascimento, Andrei Matheus Viana, Guilherme Matheus, Bruna de Souza Silva, Loranice Regina Costa da Silva, Gustavo Brito, Thaís dos Santos Pereira de Sá, Udleine Alexandre da Silva, Nayara Porcinho da Silva, Gabriela Ruiz, Maria de Jesus Assunção, Renata Caroline Clara de Loyola, Valdinei Batista das Neves, filho, Pamela Maciel de Souza, Wellington Fernando de Sá, Mateus Teodoro de Araújo, Juan Almeida da Silva, Evaldo Oliveira, Valesca Luana Dias, Manuel Maurício Medeiros, Gabriel da Silva, Poliana Oliveira Martins e Felipe Henrique de Carvalho, todos estudantes do CASEB. É um imenso prazer tê-los aqui no dia de hoje, e no decorrer da sessão nós vamos anunciando as demais presenças. E eu chamo, nesse momento, para fazer uso da palavra, o nosso diretor do Centro de Ensino Fundamental CASEB, da CASEB, o Edmilson Rodrigues. Que dia emocionante esse, hein, pessoal? Eu olho para essa mesa e vejo o passado, vejo o presente e vejo o futuro. Eu vejo o CASEB daqui a 50 anos e nós, talvez no Picadeiro, assistindo uma grande festa que vocês, dessa plateia maravilhosa, com certeza dará para nós. Essa festa, antes de começar no seu introito principal, ela não sairia do papel se não fosse a ajuda miraculosa do grupo de apoio do CASEB. Para começar, a ideia genial da professora Cléo, com a Érica Cocai, juntamente com o presidente da Câmara Legislativa, que propuseram uma sessão solene em homenagem ao CASEB de sua história cinquentenária, do seu jubileu. Brasília não teve coragem de conquistar a população em falando em jubileu. O jubileu é a consagração máxima de uma cidade, de uma história, de um povo. Nós fechamos com o grupo da CASEB, que para hoje é o CASEB. Vamos chamar a nossa festa de a festa do jubileu. São 50 anos de história, são 50 anos de cultura, 50 anos de vida. Jubileu vem de júbilo, como eu falei hoje pela manhã, vem de alegria, vem de festa. E isso é uma coisa impressionante. Não poderia ser realizada essa festa do CASEB hoje se a presença do Júlio, que veio doente, passar o filme para vocês, com todo carinho. Não poderíamos terminar essa sessão aqui na Câmara sem a presença da Cléo, que mesmo doente, fez um contato comigo por telefone. Da vontade da Márcia, que voltou também para me ajudar nessa festa. A Patrícia, que sem poder andar, está aqui do meu lado. A direção como todo, o João, por exemplo, a Isabel e a Sueli, 24 horas em comunicação. E a equipe de professores. Eu formei 4 comissões no CASEB. A comissão de divulgação, a comissão de apoio técnico, apoio logístico e a comissão de festas. Aí eu fiz a nomeação, falei, para essa nomeação sair, tenho que convidar vocês de hoje e vocês de ontem. Professores de hoje e do passado, juntamente com alunos. E essa comissão saiu. Agora eu sei porque Deus, na parte da Bíblia, fala assim, e Deus fez o mundo em 6 dias, e no 7º dia descansou. Descansou para sempre, porque não é brincadeira, não é fácil. Agora, analisando a coisa friamente, por que tanto amor exala do CASEB? Eu fico impressionado como é que conseguem se manter uma áurea, tá? Um brilho, uma energia de 60 até hoje. O pessoal do CASEB antigo e o pessoal do CASEB hoje, eles têm uma paixão pela escola que é intransponível, não dá para perceber. O Cláudio, por exemplo, nosso escritor aqui do lado, Geraldo, nosso grande escritor, aluno do CASEB, escreveu vários livros, ele ficou encantado agora ao chegar ao CASEB.
rever as suas salas de aula, conversar com os professores, com os alunos. Isso é uma coisa fantástica. E seria uma história interessante. Por que essa paixão? Por que essa paixão de hoje e essa paixão de ontem? Isso tem uma história, não é de graça isso. Eu pesquisei muito, eu li muito sobre o CASEB, sobre a história de Brasília e sobre o JK. O JK, super inteligente, ele foi a Roma e pesquisou que dia fundaria Brasília. Brasília deveria ser fundada em abril, porque abril foi o dia da fundação de Roma. Roma foi fundada em 21 de abril. Ele pensou, Roma, a primeira Roma fundada em 21 de abril. A segunda Roma, Bizâncio. Constantinopla, Istambul. A terceira Roma, Moscou. A quarta Roma, Brasília. Conversou com o prefeito de Roma, ganhou do presente do prefeito uma loba romana, trouxe para Brasília e ele colocou aqui no Palácio do Buriti. Dito e feito, fundou Brasília dia 21 de abril. Também gostaria de fundar o CASEB nesta data. Ele fez discurso pelo Brasil inteiro, de norte a sul do país, prometendo, ao chegar em Brasília, fazer uma escola para atender os filhos dos deputados, dos senadores, dos diretores aqui presentes em Brasília. Ninguém queria chegar aqui sozinho. Eu falei, não, traga a família que eu prometo uma escola. Quando ele chegou em Brasília, percebeu que não havia espaço para todo mundo. Então, em 59, ele criou a Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília. Mas não é só isso. Esse amor que surgiu em 60 tem alguma coisa a ver muito mais além. Vejamos, antigamente, uma cidadezinha chamada Mégara era uma cidade-estado na Grécia, existia um rei chamado Bizas. Ele pensou, puxa, Bizas cresceu demais, aqui Mégara já é uma cidade gigantesca, do sábio Euclides, o grande matemático, eu vou mandar uma frota de navios para descobrir uma outra cidade, para que possamos povoar o pessoal de Mégara lá nessa cidade. Ele mandou uma frota de 1000 navios até essa região, a região do Mar Negro. Eles chegaram nessa região, viram o local, e aqui é bom para se fazer uma cidade. E o rei esperou 10 anos, esperou 20 anos, esperou 30 anos, e nada de resposta. Cadê meu povo? Igual a frota da China para o Japão, que não retornou. Ele foi atrás do seu povo. Pegou uma frota de 50 navios só. A primeira foi de 1000 navios, pegou uma de 50 e foi atrás do seu povo. 30 anos depois, chegando nessa região do Mar Negro, ele viu a cidade, chamada Calcedônia, a cidade Calcedônia, ele ficou espantado, mas nesse local, se fundaram uma cidade, meu rei, aqui é um local maravilhoso, a visão é maravilhosa, fizemos muitos prédios, fizemos muita coisa interessante para crescer o Estado. Mas cadê? Vocês fizeram escolas? Não. Fizeram algum instituto? Não. Alguma coisa, algum ginásio? Não. Alguma academia? Não, não fizeram. Aí ele voltou com sua frota, a cidade é de vocês. Aí ele chegou, voltou próximo àquela região ali do Mar de Mármara e fundou Bizâncio, a cidade de Bizas. Nessa cidade, ele construiu mais de 1000 ginásios, ele construiu inúmeras academias e centenas de escolas, na época tinha outro nome. Ele pensou, a cidade de Calcedônia é a cidade dos homens cegos, e Bizâncio é a cidade do futuro, que virou a segunda Roma e que durou 1100 anos. E depois Moscou, a terceira Roma, está aí hoje de pé. E Brasília é a quarta Roma, vai durar para sempre. Observe, ele falou, Bizâncio é a cidade do futuro, a Calcedônia é a cidade dos homens cegos. Brasília é a cidade do futuro, quando nós investimos na educação, nós somos bizantinos. Quando nós esquecemos a educação de Brasília, nós somos da Calcedônia. Quando nós investimos na educação desse povo, dessas crianças aqui presentes, nós somos de Bizâncio. É uma ideia de Bizâncio daquela época, que está surgindo hoje em Brasília, na ideia do JK. Quando a gente esquece a saúde de Brasília, nós somos da Calcedônia. Quando você investe na saúde do povo de Brasília, nós somos de Bizâncio. A segurança, quando você esquece a segurança de Brasília, nós também somos de Bizâncio. Quando você investe na segurança, no cuidado com a população, você é de Bizâncio. Então, hoje, o CASEB quer ser uma escola de Bizâncio, pensando no hoje e pensando no futuro. Nós tentamos fazer uma reforma no CASEB desde 95. Nós temos hoje registrado no GDF mais de 100 ofícios que nós mandamos ao GDA para que façamos uma reforma, que fizéssemos uma reforma na escola, desde a parte mais sutil ao teto. Não conseguimos, infelizmente. Nós pedimos a todos os setores de Brasília que nos ajudassem com a questão dos parceiros da escola.
Nesse momento muito difícil, os parceiros até entendem, se afastaram um pouco dessa questão do governo para não se envolverem com a questão da Casa de Pandora. Nós entendemos perfeitamente e os perdoamos. É uma situação difícil e até compreensível. Nós tentamos fazer o seguinte, o que fazer para não deixar morrer a ideia de 50 anos do CASEB? Sentei com a equipe do CASEB, pensamos uma semana, vamos chamar os ex-alunos e ex-professores do CASEB. Talvez consigamos fazer alguma coisa. Chamei o Catete, chamei a Cosete Ramos, liguei para Deus da França, liguei para Deus do Mundo em Brasília, Brasília em peso. Apareceu na escola um grupo maravilhoso, o pessoal de ontem e o pessoal de hoje. Formamos comissões excelentes de trabalho. Catete, nós não temos dinheiro nenhum. E eu queria fazer uma festa ao nível de 60. Ele falou, eu faço o site do CASEB. Aí começou a festa do CASEB de Brasília. Eu faço para você o site. Eu falei, então eu vou fazer a festa do CASEB, seja o que Deus quiser. Acho que o mundo vai me ajudar. Brasília vai me ajudar. Chamei Cosete, falei, Cosete, vamos fazer a festa do CASEB. Como poderia fazer a festa do CASEB? Deixa comigo, eu vou ligar para todo mundo, vou telefonar, vou passar e-mail, vou criar, já tem um boletim do CASEB pronto, vou mandar mais boletim para todo mundo, vou fazer uma chamada geral, na mídia, na televisão, em toda a imprensa falada escrita, vamos fazer a festa do CASEB. Aí chamamos todos os professores do passado, chamamos quase todos, porque nem todos conseguiam, através do telefone, já mudou de Brasília, foi embora, alguns já faleceram, infelizmente, mas conseguimos fazer uma grande chamada em Brasília, conseguimos contactar a grande parte que nos ajudou nessa grande festa, e está aí para vocês a festa dos 50 anos do CASEB. Nós gostaríamos de fazer uma festa igual à de 60, muitas coisas não fechamos sem mágoa, nós não temos mágoa de ninguém. É uma festa linda, uma festa com a maior lisura possível, nós só temos a agradecer. Se não fosse vocês que me ajudaram, vocês que são hoje a parte do Grêmio que está presente do CASEB, são 22 membros do Grêmio hoje, e toda a equipe de professores atuais do CASEB me deram todo o apoio possível, o pessoal do passado, porque sem eles também não faríamos essa festa. Nós gastamos o que nós não tínhamos, essa é a grande verdade. Eu fiz questão de pintar a escola, porque eu tentei pintá-la em 98, gastei o dinheiro do PDDE e do PDRF naquela época todo, fiquei pagando durante 4 anos, eu falei, se eu saísse, ia pagar do meu bolso. E a mesma coragem eu fiz agora. Eu fui ao governo, falei, quero pintar o colégio. Falei, Edmilson, Wilson Lima, eu tenho que pintar o colégio. Falei, mas você não tem dinheiro, você não pode gastar o dinheiro. Falei, mas eu quero pintar a escola. Eu disse, não faça isso, você vai ser louco, Edmilson. Falei, eu tenho que pintar a escola. Aí foi uma loucura. Eu sei que eu pintei a escola, seja o que Deus quiser, eu acho que eu vou conseguir pagar, vou sim, se Deus quiser. E eu quero só agradecer a todos vocês aqui presentes nessa sessão maravilhosa. Eu acho que é um marco, né, é fantástico. E eu peço aos meninos, sempre em salas de aula, e também no auditório da escola, que nunca esqueçam desse dia maravilhoso. Que nós temos uma gratidão com os que vieram para cá em 60. O CASEB era só uma escola do meio do nada. Nós tínhamos uma foto do CASEB, como a Cosete falou bem, uma foto do CASEB, que era só o CASEB e em volta o nada. É uma foto que você olha assim, poxa, deve ser a Arábia Saudita, deve ser o Saara, porque não é possível uma coisa dessa. E hoje está o CASEB no centro de Brasília, ilumina toda a cidade com sua história, sua cultura, e não tem como esquecer. Por quê? Vejam vocês. A Neuza França é o legado vivo de Brasília. Chegou em Brasília, ela trouxe seu próprio piano para dar aula em Brasília. Eu fico imaginando como ela conseguiu pegar esse piano do aeroporto, que nem tinha aeroporto, e carregar um piano de 200 quilos até o CASEB e depois até a sua casa. Deve ser as cordas de um jegue, porque naquele tempo não tinha nada para carregar. É uma loucura. E uma coisa linda da Neuza França, ela tocando o hino do CASEB, na entrada da escola do CASEB, o Juscelino parou e ouviu ela tocar o hino de Brasília. Aí ele falou, que hino bonito, vai ser o hino de Brasília, e tornou o hino oficial de Brasília. Né? Em 61, a Clélia Capanema, diretora do CASEB, pediu para ela fazer o hino da escola. Né? E ela fez o hino do CASEB, pelo qual nós cantamos hoje aqui na Câmara. Ela já fez 24 hinos oficiais em Brasília, ela tem aluno do mundo inteiro, ela trabalha das 8 horas da manhã às 8 horas da noite,
ela faz um sarau todos os anos em Brasília, que é um dos mais concorridos em Brasília, no JK. É uma pessoa que é vívida em todos os aspectos sociais, culturais e morais. Brasília deve muito a essa senhora, que é nossa colega desde os anos 60, e com certeza vai durar muito até fazermos 200 anos de CASEB. Não tem como esquecer, por exemplo, o Catete, que nos doou também o Clube Iate para fazermos a festa, o baile. Nós queríamos fazer um baile, né? Eu falei, mas não temos como pagar, não temos aonde fazer esse baile, pensamos em 1000 locais. Aí ele falou, eu cedo o iate para você. Eu falei, não acredito. Então começou com essa coisa. Quando nós não conseguimos nada, conseguiu tudo voltar de graça para nós. Né? Uma coisa impressionante. Depois, falei, Cosete, nós temos que fazer uma revista. Eu tentei, nós não temos dinheiro. Eu fui buscar dinheiro, todos os órgãos não temos dinheiro nenhum. Está tudo bloqueado pelo tribunal. Nem a educação tem dinheiro. O Ulisses falou que não tem, o Wilson falou que não tem dinheiro também. Vamos fazer uma revista com sangue, suor e lágrimas. E conseguimos 14 mil na primeira instância, com o orgulho da cultura. E depois tentei conseguir mais os 4 mil restantes, não foi possível, mas ela conseguiu, com um amigo dela, completar a revista. Porque eu ficava louco, todo dia não deu certo, não deu certo. Falei, mas tem que dar certo. Já começamos, vamos até o final. E também as camisetas, Érica, que nós conseguimos, pela graça do Sindicato dos Professores, foi uma coisa maravilhosa. Inclusive, essa aí que você recebeu de presente, com o símbolo do CASEB 50 anos. Esse símbolo do CASEB 50 anos foi feito por um amigo do Colégio CASEB, que ele é o desenhista oficial dos Correios e Telégrafos do Brasil. Ele é o que desenha os selos do Brasil. Então, ele fez questão de fazer o símbolo 50 anos do CASEB em homenagem à como parceira da escola. O Mário, que não sei se está presente aqui no momento. E o Fábio, também, nosso diretor da regional, que foi de manhã também lá no CASEB, está sempre presente. O Fábio é uma pessoa muito presente, muito dinâmica, que trabalha muito, com certeza, para manter essa educação no nível que ela está hoje. A gente reconhece demais o apoio do Fábio e o esforço que ele tem pela Regional de Ensino Plano Piloto e também por todo mundo, professores e servidores. Bom, e só resta agradecer a mesa, é aqui a mesa do futuro, na pessoa da Glória, que é nossa presidente do Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil tem uma história muito, muito bonita. Em 64, nós tivemos o golpe militar no Brasil, viu, Glória? E aí o governo militar expurgou todos os grêmios das escolas públicas. Nós ficamos sem grêmio durante um certo período. Ele retornou em 66. Aí, no CASEB, teve a nova eleição do Grêmio Estudantil, em 66. Aí, quem ganhou foi o Cascão Júnior, que hoje é um grande poeta de Brasília. Ele colocou o nome de Clélia Capanema, da Grêmio Estudantil, do CASEB, Clélia Capanema, em 66. Aí, quando foi, eu voltei para o CASEB em 95, já como diretor. Na eleição que houve, voltou a ser JK, tá? Mas já teve outro nome também. Tá? Interessante, né? Então, o CASEB tem muitas histórias. Por exemplo, o CASEB tinha uma sala de aula, quando foi fundado, que ficava na parte de trás, para atender as pessoas, por exemplo, que o CASEB começou com uma escola meio elitizada, né? Olha, a grande verdade, era meio elitizada, então, mas tinha uma sala de aula que atendia todas as pessoas de alguma forma, lá atrás do CASEB. Nós tínhamos um aluno, um senhor do CASEB, que dizia, olha, eu estudei numa sala especial aqui no CASEB, nos anos 60, porque eram turmas formadas, né? E não tinha espaço para todo mundo, então, para ninguém ficar de fora, eles inventaram uma sala aqui rapidinho, todo mundo coube no CASEB. Eu achei isso uma coisa fantástica. Chegou um ponto que tinha tanto aluno no CASEB, que eles criaram ali na Escola Normal de Brasília 20 salas ou 25 salas, depois chamadas de Sibéria, para levar os alunos do CASEB para lá. A Sibéria era tão frio no inverno e tão quente no verão, que o pessoal não aguentava. Eu sei que depois que terminou o Elefante Branco, aí não sei bem a história, a escola normal, aí acabaram com a Sibéria e o pessoal voltou a introjetar-se nas escolas normais de Brasília. Mas tem 1000 histórias. Em 69, o CASEB criou as chamadas alas oficiais, dando nome a cada uma das alas. E uma das alas foi chamada de ala Edson do Nascimento. E o Pelé esteve no CASEB 69, levou milhares de bolas para os alunos, autografou todas elas. Então, esses momentos que a gente nunca esquece no CASEB, desde 60 até 2010. Nós tivemos uma parceria muito interessante com a UNB durante 4 anos. A UNB saiu da UNB e foi dar aula de japonês no CASEB durante 4 anos. Eles ficaram como assim, puxa, que coisa maravilhosa, deixar um pouco as salas de aula da UNB, quer dizer, o decanato, e sair para uma escola pública, foi uma experiência muito bonita. Outra experiência legal do CASEB. Nós tivemos uma parceria com a IESPLAN, ali do lado do CASEB, durante quase 3 anos e meio para 4 anos. O aluno do CASEB
nós escolheríamos os 50 alunos que teriam condições de fazer o ensino médio na IESPLAN e o curso superior gratuito na IESPLAN. Então, nós éramos muito amigos da diretora da IESPLAN, que hoje é presidente, e ela falou, vou fazer esse trabalho com vocês, caminhando juntos o projeto. Os alunos saíam do CASEB na 8ª série, iam para essa escola e faziam o ensino médio e o ensino superior gratuito. Depois, houve um problema na IESPLAN e o projeto foi suspenso. Mas o projeto do meio ambiente das crianças, por exemplo, de 2000, 2001, 2002, 2003, uma coisa maravilhosa. A parceria com a Rede Globo foi uma coisa fantástica. Amigos da escola, nós fizemos sobre a água, meio ambiente e segurança pública. Foi um trabalho maravilhoso. E tantos trabalhos vêm feitos no CASEB que não tem como esquecer. Por exemplo, hoje nós temos um trabalho no CASEB que é uma coisa impressionante de fabulosa, que eu acho. O Dejaí faz parte dessa comissão, chama-se de saúde, e a gente trabalha com a criança na escola em todos os sentidos. Por exemplo, com relação à vacina, com relação à higiene bucal, com relação, de uma forma geral, ao todo, ao físico da criança como um todo. Desde o peso, que ele falou agora há pouco, até a questão da vacina na escola pública. Então, são projetos que, muitas vezes, nós não temos um canal maior para divulgar. Esta casa que abriu as portas, que essa casa é do povo, é maravilhosa, porque é a primeira vez que eu acho que o CASEB vê a Câmara, vê a plenária, para fazer um trabalho de divulgação. Isso deveria acontecer com todas as escolas de Brasília, que tem projetos, Érica, maravilhoso, você também deve conhecer, todos devem conhecer os projetos da rede pública, e são maravilhosos. O GDF tenta fazer o máximo para divulgar isso, mas